Oi, gente, meu nome é Sabrina. Eu vou estar apresentando hoje, trazendo um pouquinho algumas questões que são necessárias para a gente conhecer um pouco a região do Oriente Médio. Vai ser uma apresentação bem superficial, né? Vai ser uma apresentação bem de conceitos gerais mesmo. E a gente tem que começar pensando num ponto em que não existe uma coesão do que seja a região do Oriente Médio, de quais países compõem o Oriente Médio. Existe Oriente Médio, Grande Oriente, Oriente Próximo e tudo isso. Então, existem diversas variações do que é realmente o Oriente Médio. Nessa apresentação, a gente vai trabalhar com a questão mais clássica, a teoria mais clássica, que são 18 estados. Afeganistão, Arábia Saudita, Bahrein, Catar, Egito, Emirados Árabes Unidos, Iêmen, Irã, Iraque, Israel, Jordânia, Kuwait, Líbano, Líbia, Omã, Síria, Sudão e Turquia. Então, nessa apresentação, em todos os momentos que eu for explicar alguma coisa, a gente vai estar falando desses 18 estados. É uma região que não tem um idioma, digamos, predominante sobre a região. É uma região que tem diversos idiomas e diversos dialetos também. E aqui a gente pode destacar alguns idiomas que são mais conhecidos, famosos, que são o árabe, curdo, persa e o grego. Mas dentro disso, a gente tem diversos outros dialetos de regiões distantes ou de regiões adentro de outros estados. Então, não existe um idioma que seja válido para todos os estados do Oriente Médio. O Oriente Médio é uma região que fica estrategicamente uma posição entre três continentes: a África, a Ásia e a Europa. Então, no mapa mundi, a gente pode ver o Oriente Médio bem aqui no centro, entre Ásia, Europa e África. Então, o Oriente Médio ele é um ponto de ligação entre esses três continentes. E aqui a gente já começa a ver a importância que tem essa região, né? E aqui a gente tem um mapa mais expandido do que é o Oriente Médio. Então, aqui a gente tem os países com suas respectivas capitais e também a questão dos golfos e mares que circundam o Oriente Médio, que são extremamente importantes, que a gente vai falar mais pra frente. História. O Oriente Médio ele é uma região que é considerado por diversos historiadores e estudiosos como sendo o berço da civilização. A gente pode destacar, dentro da região do Oriente Médio, três grandes impérios que foram constituídos na região por muitos e muitos anos, que foram o Império Persa, o Império Bizantino e o Império Otomano. São os três principais impérios assim, que a gente conhece da história e que influenciaram na história de alguma forma, e todos os três têm como seu nascimento, como seu berço, a região do Oriente Médio. Por isso é tão importante estudar essa região e saber do que se trata. Após a Primeira Guerra Mundial, a região do Oriente Médio inteira ficou sob protetorado dos diversos países europeus, e então foi uma região que foi bastante oprimida em suas questões culturais, políticas, tudo isso, ao ser considerado um protetorado de diversos outros países que têm uma cultura, um idioma totalmente diferente daquele. Atualmente, a gente pode levar em conta três grandes guerras, três grandes situações que ocorreram na região do Oriente Médio, que vão nos levar a pensar e a enxergar o Oriente Médio como ele é hoje. A gente tem a Guerra do Golfo, que foi uma guerra que se estendeu por muitos anos entre Iraque e Irã, e teve diversas influências de países externos também, como Estados Unidos, Rússia. Foi uma guerra muito importante para a região, onde a gente pode ver a questão de conflitos, né, existentes na região. Depois a gente teve a Guerra ao Terror, que depois do ataque tentado de 11 de setembro nos Estados Unidos pela Al-Qaeda, o presidente estadunidense declarou uma guerra ao terror, que seria uma guerra aos grupos terroristas. E aqui, especificamente, essa guerra ao terror
seriam os grupos terroristas que estariam no Oriente Médio. Então foi uma guerra muito voltada para aquela região. E a gente tem também a Primavera Árabe, que foi uma revolução civil em diversos países do Oriente Médio e alguns da África. E foi uma revolução que foi muito importante para trazer a questão de conflitos e a questão política de como é hoje na região do Oriente Médio e na África, mas principalmente na questão do Oriente Médio. Então, se a gente pode entender o que é a política hoje naquela região, advém muito do que foi a Primavera Árabe para aqueles países. Eu trouxe algumas fotos para a gente comparar duas realidades existentes no Oriente Médio. Aqui a gente tem duas fotos. Pode-se ver que são construções sem muita tecnologia, sem muito luxo, sem muito aparato tecnológico e de desenvolvimento. São construções bem rústicas, bem simples, digamos assim. E são construções que se pode ver em grande parte do interior e também de algumas capitais de alguns países do Oriente Médio. Mas, ao mesmo tempo, do outro lado, a gente tem grandes construções com muita tecnologia, cidades completamente planejadas e que tem muito desenvolvimento, muito dinheiro girando ali naquela região. E então são duas realidades que existem na região, que são muito discrepantes, que são extremos completamente uma da outra, e que são realidades que existem atualmente. Todas as fotos são de 2019. Então a gente pode ver a diferença enorme que existe entre um estado e outro. O que é muito importante para a gente entender também alguns conflitos que existem na região. O Oriente Médio ele tem uma importância geopolítica muito grande. E durante essa apresentação a gente vai dividir em 4 pontos importantes, que é a economia, a religião, a questão dos estreitos e a passagem de ligação entre Ásia, África e Europa, e a questão do terrorismo. A gente vai começar pela economia. A economia do Oriente Médio ela é baseada em petróleo, que é a sua maior riqueza natural, maior recurso natural. A gente vai ver um mapa, o tanto que é importante o Oriente Médio para a questão do petróleo. A gente tem a agropecuária. Vale lembrar que o Oriente Médio é uma região muito seca, então eles têm uma grande tecnologia de questão de irrigação, de plantação e tudo isso, porque eles precisam desenvolver essa tecnologia para poder se sustentarem da forma agropecuária. A gente tem algumas atividades industriais e a gente tem também o turismo. O turismo ele entrou em uma queda após o início da Guerra do Terror e tal, mas ele começou a se acender muito para alguns países, como Emirados Árabes Unidos, Catar, alguns países assim, eles começaram a ter muita elevação na questão de turismo. E aí, a gente vai ver aqui a questão do petróleo. Por que o petróleo é tão importante? Aqui a gente pode ver que o Oriente Médio está um pouco apagado, mas o Oriente Médio ele detém 836 bilhões de barris de petróleo. São reservas provadas existentes de petróleo. Então eles têm 836. A gente pode ver que nem se a gente juntar a quantidade da Europa, da América do Norte e da América Central e do Sul, a gente consegue chegar ao nível de petróleo que existe no Oriente Médio. O nível de petróleo, o nível de reserva de petróleo do Oriente Médio é um nível muito elevado. É um nível extremamente elevado, concentrado. E o petróleo ele é o principal recurso natural que a gente necessita hoje para fazer qualquer coisa, tecnologia, desenvolvimento. Então é um recurso natural extremamente importante e que está extremamente concentrado na região do Oriente Médio. Então, geopoliticamente, estrategicamente, a gente pode ver que a importância do Oriente Médio é extrema, porque aqueles países, porque a reserva da Europa é muito pouca. 159 bilhões de barris para esse tanto de país. E aqui a gente tem 18 países que detêm 836 bilhões de barris de petróleo.
Então, é muito concentrado. Então, todos os países precisam. Aqui a gente tem a Ásia e Pacífico, a gente tem a China, que está em um desenvolvimento muito acelerado, ela precisa de petróleo. E a gente tem a Ásia com só 47 bilhões de barris. Então, a gente tem uma concentração muito elevada do principal recurso natural atual que todos os países precisam. Então, é uma região extremamente importante por conta disso. E é por isso que as maiores petrolíferas estão lá. Todos os países do mundo, praticamente, né? Não, calma. A gente pode ver que grande parte das petrolíferas estão nessa região, porque elas precisam de extrair petróleo, os países necessitam do petróleo para o seu desenvolvimento. Então, é uma região extremamente importante e que os países do sistema internacional necessitam fazer contato, fazer acordo, tudo isso, porque necessitam desse recurso natural. Agora a gente vai falar um pouco da religião. O Oriente Médio, ele é uma região que ele detém 3 religiões básicas, que eles praticamente acham que essas 3 religiões nasceram na região do Oriente Médio, que são o islamismo, e aí a gente tem os xiitas e sunitas, o cristianismo e o judaísmo. Essas 3 religiões, muitos historiadores e estudiosos vão dizer que nasceram na região do Oriente Médio, e que uma das raízes dos conflitos existentes na região advém dessa divergência de qual religião nasceu no Oriente Médio. Então a gente tem essas 3 principais religiões no Oriente Médio e que acreditam que o Oriente Médio foi onde surgiu a sua religião. E aí a gente tem um ponto muito importante que é Jerusalém. Por que Jerusalém? Jerusalém é um território muito importante para as 3 religiões. É o terceiro local mais importante para o islamismo, e aí seria o local onde o profeta Maomé subiu aos céus. Para o cristianismo, existe a Igreja do Santo Sepulcro, que seria o local da crucificação, né, de Jesus Cristo, do enterro e da ressurreição. E para o judaísmo, tem o Muro das Lamentações, parte do segundo templo, e que seria o local mais sagrado de todos para o judaísmo. Então a gente pode ver que, além de historiadores, estudiosos e religiosos acreditarem que o Oriente Médio foi onde nasceu as 3 principais religiões do mundo, a gente tem um território aí que é Jerusalém, que é muito importante para as 3 religiões. E é um território extremamente disputado, que está sempre com conflitos e disputas políticas por conta disso. Então é muito importante entender a questão da religião e como ela influencia nos conflitos que existem no Oriente Médio. Então é muito importante saber disso, que essas 3 religiões acreditam que o Oriente Médio foi o começo de tudo e que Jerusalém é um dos lugares mais importantes de acordo, né, com a sua respectiva religião. Geopoliticamente, a gente vai voltar um pouquinho para aquele mapa do começo, para a gente ver uma coisa. A questão da geopolítica vai além da questão do petróleo, porque a gente pode ver que esse pouquinho de país tem quase que 70% de toda a reserva mundial de petróleo. Então aí a gente consegue ver a importância geopolítica. Mas a gente pode ver que, como a gente falou antes, o Oriente Médio ele liga 3 continentes: Ásia, aqui, Europa e África. E o que é importante ressaltar aqui? É importante a gente levar em conta essas passagens marítimas, que a gente tem o Mar Cáspio, Mar Negro, Mar Mediterrâneo, Mar Vermelho, Golfo Pérsico, o Golfo de Omã, que dá no Mar da Arábia e vai para o Oceano Índico, e temos também aqui embaixo o Golfo de Éden. Qual a importância dessas passagens marítimas? Que é por aqui que os continentes vão se ligar. É por essas passagens marítimas, é por esses mares, é por esses golfos que vão passar toda a ligação dos 3 continentes, e também é por onde vai passar todo o petróleo extraído do Oriente Médio para os países do mundo.
Então, por que a gente tem tanto problema aqui no Golfo Pérsico? Porque a gente tem um problema grande com o Iraque, Irã e a Arábia Saudita. E aqui a gente tem extração de petróleo. Então, esse petróleo, por exemplo, o petróleo que o Irã produz, ele precisa sair, passar pelo Golfo Pérsico, pegar o Golfo de Omã para poder ser distribuído para o mundo. Então, se eu tenho, por exemplo, o Irã, que entra em conflito com a Arábia Saudita e com o Iraque, e tem um fechamento do Golfo Pérsico, a gente tem aí um problema logístico da questão marítima, de como o petróleo vai ser transportado, ou de como vai entrar uma carga, ou de como vai sair. Então, é muito importante a gente ver a questão geopolítica, porque isso aqui é muito importante para ligar 3 continentes enormes e também a distribuição de petróleo do mundo. Então, é por isso que, por exemplo, se a gente tem um conflito muito grande nessa região, o preço do petróleo sobe muito. É por isso, por exemplo, que os estados aqui da África, da Europa e da Ásia ficam tão ligados e atentos aos conflitos que acontecem nessa região, porque pode afetar a todos eles. Pode afetar a ligação entre os próprios continentes, como também pode afetar a questão de distribuição e de petróleo. Então é muito importante a gente entender isso. Como que é tão importante, por que é importante a gente saber o que é o Oriente Médio. Porque ele é extremamente, geopoliticamente falando, estrategicamente falando, é uma região muito importante para todo o sistema internacional. Não só para os países ali que fazem fronteira, alguma coisa assim, mas sim para todo mundo. Porque uma coisinha que ocorrer aqui já vai influenciar de maneira econômica, por exemplo, muito forte em todos os países do mundo. Como isso pode influenciar o Brasil, por exemplo? Se a gente tem um conflito aqui e o valor do petróleo sobe, o Brasil automaticamente vai ter que subir junto o valor do seu petróleo, o valor de combustível. Aí o valor de transporte de alimentos, por exemplo, pode subir. Então tudo é uma questão de reação em cadeia. Por isso que é tão importante a gente saber o que acontece nessa região. Terrorismo é uma coisa que eu não vou entrar muito, mas são grupos que utilizam o terror para alcançar necessidades e requerer coisas políticas. E aí que eu vou citar alguns grupos muito famosos até, que são o autoproclamado Estado Islâmico, que é conhecido como ISIS ou Daesh. Temos a Al-Qaeda, Hezbollah, Hamas, Al-Nusra, Talibã e Al-Shabaab. São grupos que têm elevado nível de armamentos, né, militares, aqui a gente pode ver. São pessoas que lutam por seus próprios preceitos. Alguns aqui a gente pode citar que são preceitos religiosos e utilizam da questão religiosa para almejar desejos políticos. Então, é uma relação bastante complexa. Mas eu não vou citar muito e eu quero mostrar um pouco o que o terrorismo faz com aquela região. Né? E aí aqui a gente tem fotos não só da Síria, tem foto aqui também do Iraque e da Arábia Saudita. E é assim que ficam as regiões que são atacadas por grupos terroristas, que sofrem algum atentado, ou regiões, por exemplo, que foram tomadas pelos grupos terroristas. Né? Aqui é uma região que foi tomada na Síria, aqui foi um atentado que ocorreu, e aqui também foi uma cidade que foi inicialmente tomada, mas depois recuperada. Então, o terrorismo ele é um fenômeno que destrói muitas cidades, mata muitos cidadãos e deixa os países completamente instáveis, né? E é um fenômeno muito importante de ser estudado na questão do Oriente Médio, porque vai explicar muito a influência de diversos outros países, como Rússia e Estados Unidos, em cima e no combate contra esses grupos, e ao mesmo tempo influenciando em ações políticas dos estados do Oriente Médio. Então foi isso. Aqui está a bandeirinha dos estados do Oriente Médio. Eu espero que vocês tenham entendido minimamente o que seja aquela região. É um pouco complexo para se falar em 20 minutos, mas uma visão panorâmica é isso. Espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida vocês podem estar entrando em contato comigo, tá? Tchauzinho!